Mas eu estava dizendo, né? Então, eu senti assim um sentimento, uma impressão muito forte de um convite de Deus para eu ficar mais amigo dele. É como se Jesus tivesse falado comigo assim, Luiz Fernando, nem foi uma coisa muito audível, mas sabe aquela percepção que você tem que parece que alguém está falando, né? Eu não quero que você faça muita coisa, eu quero que você seja meu amigo. Fiquei assim, puxa, mais amigo, né? Falei, tá bom, legal. Aí eu comecei a reintroduzir na minha vida uma prática que eu quero agora então compartilhar com vocês, né? Eu escrevi aqui, eu vou ler um pouco, até a vez passada eu li um pouco rápido, que eu estava estressado com o tempo, mas como é de manhã, todo mundo já votou, né? Acho que não, né? Tá bom, mas eu vou ler um pouco mais devagar, para que vocês possam entender, e vou fazendo algumas observações espontâneas. Mas eu queria convidar vocês para uma reflexão sobre o Shabat, o dia do descanso, o Shalom de Deus. A palavra Shabat em hebraico, ela significa literalmente cessar, descansar, interromper. O Shabat, mais do que um preceito religioso, esse é um conceito que eu queria passar para vocês, porque a tradição cristã, ela é muito literal, a gente tende a literalizar muitas coisas. Quem sonha bastante, sempre quer referenciar alguma coisa que aconteceu, que vai acontecer, um sonho premonitório, né? Sonhou com dente, né? Sonhou com sei o quê, né? Mas eu queria convidar vocês agora para não literalizar, para ficar com o aspecto simbólico do Shabat, tá? De uma forma geral, que a gente possa aprender como cristãos a não literalizar tudo, porque Deus às vezes fala no simbólico, fala naquilo que às vezes aparece à nossa frente, não é tão concreto assim, Adriana, às vezes é alguma coisa que, né, como o salmo que você mandou essa semana, vou até falar sobre isso também. O Shabat, mais do que um preceito religioso, é um presente, um convite a mergulharmos na essência do amor divino e experimentarmos a verdadeira paz. É um chamado para interrompermos o ritmo frenético da nossa semana e nos entregarmos ao descanso de Deus. Para compreendermos a beleza e a profundidade do Shabat, precisamos voltar no tempo, à aurora da criação. E é o texto base da minha pregação hoje, que não está lá em Gênesis 1, mas está em Gênesis 2. Os versículos 1, 2 e 3. Já está aí, Gustavo? Aqui eu não enxergo. Você pode acompanhar pelo telão do Gustavo. Todos já acharam? Então é assim, Gênesis 2, 1 e 3. Depois de tudo que Deus fez, né, em Gênesis 2, ele fala assim, diz o texto, né? Assim, pois, ficaram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então a gente vai pensar, pô, Deus cansa, né? Como é que é esse negócio? Como é que Deus cansa? Na verdade tem um segredo importantíssimo aí. Não é um momento de descanso do trabalho, mas é um ambiente de descanso. Então Deus trabalha num sentido diferente do nosso. Observem que o descanso de Deus não se deu por cansaço, mas por completude. Ele contemplou a sua criação e viu que era boa. O Shabat, portanto, é um convite a contemplarmos a obra de Deus em nossas vidas, a reconhecermos a sua bondade, a nos alegrarmos em sua presença. É um convite a fazermos como Criador. Após o labor da semana, paramos para apreciar a beleza da vida, a dádiva do tempo, a preciosidade dos relacionamentos. Então tem um negócio interessante, né? Porque o judeu, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o judeu ele lida com o Shabat de alguma forma muito sagrada. Eu tenho na família uma sobrinha casada com um rabino, lá na França. Né? E é muito interessante, porque na sexta-feira de noite, eles param tudo. E vão jantar, começa com aquele cheiro do pãozinho, aquele pão que eles fazem lá, esqueci o nome, né? Assa aquele pão, bota aquela mesa linda, cheia de comida, né? Enchem a cara, você é liberado no Shabat. Aliás, as festas judaicas têm isso, né? Deus libera, você se alegre, né? Vão se alegrar, para esquecer, para poder até abstrair, né, os problemas da vida.
E é família, é um tempo dedicado para não trabalhar, para não se preocupar com nada. Gente, eu não estou falando para ninguém beber não, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando do exemplo lá da minha sobrinha. Mas assim como Jesus nos ensinou a transcender a letra da lei e buscar o seu espírito, também no Shabat somos chamados a ir além da mera observância literal e penetrar em seu significado mais profundo. Lembram-se das palavras de Jesus aos fariseus, lá em Marcos 2:27, não precisa se preocupar em abrir, tá? Mas fala assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus nos mostra que o Shabat não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos um bem maior, o descanso da alma, a comunhão com Deus e o amor ao próximo. Quando a gente pensa assim, tá, então o Shabat não é um sábado, né? A sexta-feira não é a sexta-feira, o domingo não é o domingo, tem algo que a gente precisa aí então usar, o que eu provoquei vocês ainda há pouco, para a gente ficar no simbólico. É como se Deus, que é o Criador, que descansou no sétimo dia, Deus não precisa descansar, Deus entra no seu estado de Shabat, ele vai para a área do descanso. Nós somos convidados a entrar também numa dimensão. Eu gosto muito dessa expressão portal dimensional, né? Acho muito interessante isso, porque é como se a gente tivesse, através de Jesus, uma possibilidade de acessar esse tempo do Shabat. Érica, já imaginou isso? Você está naquela correria do dia a dia, naquela loucura, né? Filho pequeno, filho do Tuto, né? Estava ali fazendo uma baguncinha de criança. Gente, queria até falar para vocês, eu acho que barulho de criança na igreja é como os passarinhos no templo, imagina? Todo mundo lá no templo, daquele templo suntuoso, ouro, cortina de não sei o que e tal. De repente você acha que eles iriam bater na criança, a criança passasse correndo, ou os passarinhos entrassem lá. Davi fez até um salmo, né? Assim como o pardal, lembra? Você que é da música, os pardais, né? No templo e tal. Então a gente precisa se acostumar com o barulho de criança, gente. A gente não deve se incomodar com isso, tem que se incomodar com chatice de adulto, não com barulho de criança. Criança é uma delícia, é vida, né? Provoca a gente fica assim, e tal. A gente tem que olhar e a criança tem que sentir que ela está sendo amada. Porque é o ambiente da criança crescer amada, né? Para poder, igual a oração de Jesus, que a gente possa demonstrar amor, né? Incluir. O Paulo também fala em Colossenses 2, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele fala assim, nos exorta a não nos deixarmos escravizar por regras e regulamentos extremos. Ele fala assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o Shabat, assim como as demais observâncias da lei, aponta para Cristo, que é a realidade plena, a substância da qual o Shabat é a sombra. Pense nisso assim, né? Aquilo que era feito como ritual, como obrigação, e que mesmo na época da igreja, na época de Jesus, eles tentaram, né, forçar a barra, até na formação da igreja, né? Tem que ser assim, tem que ter forma, né? Se não tiver o dia, né? E é um negócio tão barra pesada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Meu pai esteve lá em Israel, a gente acompanha lá esse negócio todo, né? Os ortodoxos são chatíssimos. Os rabinos, eles ficam discutindo, né, se o cara vai fazer compras e sai com uma sacola de compras pesada, né, para ir para casa. Se ele for andando com uma sacola mais vazia, ele não está trabalhando. Agora, se ele for andar 5 quilômetros com a sacola mais ou menos cheia, está trabalhando. É um chato. A gente não pode falar saco, né? Mas é um saco. Porque é muito chato, é muito difícil quando você literaliza as coisas. E eu já queria trazer essa primeira mensagem, para a gente aprender a ser leve. O Shabat é um ambiente de leveza, né? É esse ambiente que a gente precisa acessar. Um ambiente de calma, de leveza, de amor e de inclusão. Portanto, irmãos, não nos limitemos a uma interpretação literal do Shabat, mas busquemos o seu sentido simbólico, a sua dimensão espiritual. Que para a gente o Shabat seja um símbolo de descanso eterno que encontramos em Cristo, da paz que excede todo entendimento, da comunhão plena com Deus e com os irmãos. Esse é o ambiente do Shabat. Eu não sei vocês, mas na hora que o Tuto, eu não conhecia aquela música do Salmo 23, eu me senti tão no céu. Cara, isso é muito céu, né? Essa plenitude da presença e de graça, né? Essa é a dimensão, esse é o portal dimensional.
né? E a gente precisa treinar. Eu acho que a disciplina espiritual é importante, sim. Acho que é legal a gente ter um horário, ter um tempo. Acho que é legal a gente vir no culto, né? Estar com os irmãos. Por que você vem no culto? Porque é bom. E porque também faz parte do ritmo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da dança, do ritmo. Porque a Trindade é uma dança eterna de amor. Para pensar nisso? Tem gente que pega assim, vamos dizer, pedacinhos da verdade e faz música que a gente chama de Jesus, né? Mas teve um cara que fez uma música, achei linda, assim, quando Deus me desenhou, ele estava namorando na beira do mar, né? Acho aquilo lindo, porque é a plena, é a pura relação de amor da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu sempre penso assim, eles de mãos dadas, né? E interpenetrante, né? Dançando sobre a criação, sobre o universo, né? Com esse ambiente de emanação de amor. Então vamos lá. O Shabat é apenas um conceito abstrato. Não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade histórica que atravessa os milênios, carregando consigo um profundo simbolismo. Ele ecoa desde a criação do mundo, ressoando na libertação do povo hebreu da escravidão no Egito e reverberando até os dias de hoje. Lá no deserto, vocês lembram, né, que o povo saiu do Egito correndo, tomou uma corrida lá do faraó, aquela história, vocês lembram, né? Passou pelo Mar Vermelho, aquela coisa toda, e foram lá para o deserto, 40 anos. Então, lá no deserto, eles também tiveram uma experiência profunda, eles continuavam com os ritos do Shabat. Então, no deserto, o Shabat era um sinal da fidelidade de Deus que supria as necessidades do seu povo com o maná. Agora, imagine, gente, a angústia daquele povo vagando pelo deserto, sem saber o que ia acontecer com eles, saber o que o futuro lhes reservava, mas a cada sexta-feira, Deus enviava o maná em dobro, para que pudessem guardar o Shabat, para que pudessem descansar e confiar em sua provisão. O Shabat no deserto era um símbolo da provisão e do cuidado de Deus, um lembrete que ele nunca abandona o seu povo. O que eu ia falar para vocês, gente? Acho que foi o Chico que contou aqui a história do galo, lembram? O galo que acho que ele acordava todo dia e cantava para o sol nascer. Até o dia que o relógio despertou, ele não acordou, o dia nasceu e o galo ficou em crise existencial, foi psicólogo. Lembra disso, não? O galo pirou, né? Porque, na verdade, tudo acontece enquanto você está dormindo. A gente acha que a gente tem algum poder sobre as coisas, a gente não tem poder nenhum, gente. Né? Então, aprender com o maná no deserto, algo maravilhoso, que Deus supre a necessidade, né? As nossas necessidades enquanto nós dormimos. Na Terra Prometida, o Shabat se tornou um marco da identidade judaica, um dia para celebrar a aliança com Deus e renovar os laços comunitários. Era um dia para se reunir em família, para compartilhar as refeições, para estudar a Torá e para louvar a Deus. O Shabat na Terra Prometida era um símbolo da aliança, da comunhão, um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E ao longo da história, o Shabat tem sido um farol de esperança em meio às adversidades. Nos guetos, nos campos de concentração, os judeus se apegavam ao Shabat como um símbolo de resistência, um sinal de que mesmo nas trevas a luz de Deus continuava a brilhar. Mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição, à morte, o Shabat era um lembrete da promessa de Deus, da esperança de libertação, da certeza da vida eterna. O Shabat, em tempos de crise, é um símbolo de esperança e da fé, uma afirmação de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, para pensar um pouquinho, Jaqueline. Quando você estivesse lá no campo de concentração, né, e você tivesse lá que celebrar o Shabat, você celebraria isso como um ritual ou celebraria isso como uma lembrança, promessa de Deus de que Ele vai suprir a tua necessidade? É muito louco isso, né? Eu não consigo imaginar isso, gente. Eu consigo criar uma fantasia, né, um roteiro na minha cabeça, mas é algo muito existencial, muito forte, né? E esse é o convite de Deus para a gente hoje, né? Hoje, lá em Israel, as comunidades judaicas e ao redor do mundo também, eles têm uma devoção, um respeito muito grande pelo Shabat. É o dia em que a vida pública praticamente para. As lojas fecham, o transporte público é reduzido e as ruas se enchem de famílias que caminham juntas para as sinagogas. O aroma do chalá, que eu anotei o nome do pãozinho, é o chalá. O pãozinho que eles asmam, né, sem fermento. O pão tradicional do Shabat se espalha pelas casas. Não, esse é trançado, esse não é o sem fermento. Esse é o pão trançado, né? O italiano, certo? O padeiro e o panificador? Acho que é, né? O pão tradicional do Shabat se espalha pelas casas e as mesas são postas com cuidado, aguardando a chegada dos familiares.
A observância do Shabat é levada muito a sério, com costumes que expressam a dedicação ao mandamento de não trabalhar. E tem um dado muito curioso, né? Que os judeus ortodoxos, eles não podem trabalhar. Não trabalham. Então, nos prédios onde tem muito judeu ortodoxo, o elevador fica subindo e descendo, parando andar por andar. Sabiam disso? Para o cara não ter o trabalho de apertar o botão. Então, né, não pode isso, que é trabalho. Shabat você não pode trabalhar. Então o elevador vai parando e o cara espera lá. 13º, 12º, 11º, décimo, ele desce. Aí o outro fica esperando lá no 18º. 11º, sobe, 18º, para não ter que trabalhar. Chega nesse nível de respeito e reverência, né? Tem outra coisa também, tem um rabino, um dos textos dele, que diz o seguinte, e rabino não é fácil, gente, rabino pega o detalhe do detalhe do detalhe, né? Mas o fato é que ele diz o seguinte, se a tua casa pegar fogo, e você tiver com a roupa do corpo, tiver nu, sai nu, se tiver com a roupa do corpo, sai com a roupa do corpo, mas você não pode levar nada. E se sua casa pegar fogo, você sair da sua casa, vai para o outro lado da rua, e vê tua casa pegar fogo de braços cruzados, e fica parado. E se você fuma, puxa um cigarrinho, fuma, e fala isso, tá, gente? Fica quietinho, vê a tua casa pegar fogo. Não pode, se sair com a joia, se tiver com uma roupa em cima da outra, tudo bem. Se tiver com uma joia em cima da outra, tudo bem. Mas você não pode pegar nada para não trabalhar, porque Deus vai suprir. É assim, gente, é desse tipo. Então você começa a ver que o respeito, né? Então, o Shabat não se limita a costumes e tradições, ele transcende a esfera. Então, só um dado interessante é o seguinte, é que esse dia é um dia dedicado para a oração, ao estudo, às refeições da família, às conversas, jogos, passeios e descanso. É um dia para se desligar do mundo exterior e se conectar com o divino e com o próximo. Até assim, abstraindo um pouco da questão espiritual, tem um ensino para a gente também ocidental aqui, né? Quantos de nós aqui paramos com a nossa família para ter um tempo de qualidade? Né, Belinha? Vai te jogar lá um joguinho, fazer um lanche, almoçar. Quantos aqui, toda refeição, param para fazer uma refeição em família, ao redor da mesa? Isso é uma bênção, né? Você parar, você ter um dia. Às vezes você não consegue durante a semana. Gente, mas pelo menos uma vez por semana. Ou a cada 15, ou um tempo que for possível. Mas você precisa parar, porque a mesa também tem um símbolo de espiritualidade enorme. Jesus, ele valorizava muito a Santa Ceia ao redor da mesa, ele conhecia os discípulos. Aliás, os discípulos conheceram Jesus, lembram como? Vocês lembram? Quando ele partiu o pão. Foi uma coisa incrível. Jesus tinha um jeitinho todo diferente de partir o pão, que os discípulos entenderam que era Jesus. Incrível isso, né? Então esse é um convite de Deus para a gente também. O Shabat, que se inicia na sexta-feira, dia da paixão de Cristo. Então, lembra que Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, né? Ou pelo menos foi num sábado, mas a Marta e a outra Maria, né? Foram lá para... Jesus tinha ressuscitado. Então, o Shabat se inicia na sexta, dia da paixão de Cristo, se estende até o sábado, prepara o caminho para o domingo, dia da ressurreição. É um ciclo que nos lembra da morte e ressurreição de Jesus, nossa esperança de vida eterna. Na sexta-feira, nós contemplamos o sacrifício de Jesus na cruz, o seu sofrimento por amor a nós. Entramos no Shabat com tristeza da perda, com a consciência do peso do pecado que levou à cruz. Mas o sábado, dia de descanso e quietude, nos conduz à esperança da vitória. Assim como o corpo de Cristo descansou no sepulcro, aguardamos em fé a glória da ressurreição. E no domingo celebramos a ressurreição de Jesus, a vitória da vida sobre a morte, a promessa de uma nova vida. A alegria do domingo é intensificada pela quietude e expectativa do Shabat. Fico pensando aqui a Marta e a Maria, né? Pensa assim, vamos lembrar um pouquinho da morte de Jesus, da ressurreição. Jesus, ele é crucificado, né? E é um negócio muito horrível, né? A gente também não é chamado para ficar pensando só no sofrimento do corpo de Jesus, mas de qualquer forma era um ritual romano absolutamente terrível, né? Todo filme que você já viu é pouco perto do que eles faziam. Então, toda a entrada da cidade tinha lá um poste com uma pessoa pregada, morrendo aos poucos, sendo comida, né? Ou se esvaindo em sangue. E essa era a mensagem, era a imagem, né, que os discípulos de Jesus estavam vendo na sexta-feira, né? Até que ele morre, e diz que na hora que ele morreu, teve um terremoto, né? Os túmulos abriram. Diz que pessoas, para pensar nisso, morto ressuscitou e saiu do túmulo andando, igual zumbi.
Vocês lembram de ter lido isso na Bíblia, gente? Tá lá. Se gosta de filme de terror, pode ler lá. Teve terremoto. Aí você pensa naquelas mulheres, né, todas vendo aquilo. E era Shabá. O Shabá ia começar, Adriana. E precisa correr. Jesus não tinha túmulo. Ele não tinha onde deitar a cabeça, né? Aí quem que deu lá? O Zé de Arimateia, né? Que emprestou o túmulo dele, ou deu o túmulo dele. Imagina assim, não deu tempo de fazer nada. Eles tiraram Jesus da cruz na sexta-feira. Enrolaram no lençol, puseram lá no túmulo. E a gente aqui no Ocidente, a gente enterra os nossos mortos, colocando eles num caixão, enterrando debaixo da terra. Naquele tempo era uma gruta, né? Eles colocavam, quem tinha dinheiro, colocavam lá o corpo, fechavam, né? Era uma pedra pesadíssima. Imagina o sacrifício do escorrendo, porque vai começar o Shabá. E o Shabá você não pode nem apertar o botão do elevador daquela época, não sei qual que era, né? Não podia fazer nada, tinha que parar. Na hora que o sol abaixava, você tinha que ir para casa, ficar com a tua família. Imagina a Marta e a outra Maria, né? Pensando, caramba, como é que a gente vai fazer, né? O que vai acontecer com Jesus, tadinho lá, né? Morto. E daí elas passaram o sábado inteiro, imagina a ansiedade delas, né? Pensar sobre isso. Imagina, você tem que ir lá para limpar. E eles tinham um ritual. O ritual do judeu é demorado, pessoal. Eles lavam o corpo, preparam, aí colocam, fazem a barba, né? Colocam a roupa e tal em volta para depois enterrar. E aí, pensa todo sábado do Shabat, ela parada, domingo, diz que assim que o sol nasceu, elas foram correndo lá a Marta foi correndo para o túmulo. Quando chegou lá, né, o anjo, você está nervosa aí? O que estava morto já ressuscitou, né? Daí ela foi lá correndo para avisar para o Pedro, né? Quem estava junto era o Pedro e o João, né? Aí diz que quando o João ouviu e o Pedro, eles saíram correndo. Eu fico imaginando a cena, assim, parece cena de Spielberg, né? Imagina, Maria, nem dormiram, né? Passaram o sábado inteiro aquela ansiedade, porque não podia, que o Shabat você não pode fazer nada, nem enterrar o morto. Aí saíram correndo, lá foram lá ver, quando chegaram, não estava lá o corpo, a pedra estava removida, tinha anjo na história. Imagina Spielberg, né? Tinha anjo em cima da pedra, falando, tô aqui, com aquela voz de anjo, né? Ela entra, não vê, sai correndo, aí encontra Pedro e João. O mestre não está lá, roubaram o corpo, sumiram com o corpo, né? Aí Pedro e João saíram correndo, diz que João correu mais rápido que o Pedro. Passou essa cena, gente? O João correndo, o Pedro trupicando, né? E daí chegam lá e veem que constatam que Jesus não está naquele lugar mais. Tudo isso por causa do Shabat, né? Então, em Hebreus 4, 9 e 10, lá está escrito o seguinte, que resta, pois, um repouso para o povo de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso Shabat eterno. Jesus é o nosso Shabat, pois nele encontramos o verdadeiro descanso para nossas almas. Ele nos liberta do fardo do pecado e nos convida a entrar em seu descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Jesus encontramos a paz que excede todo entendimento. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo. Nele podemos descansar de nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações. Ele é o nosso Shabat todos os dias, em todos os momentos. Ele é a fonte da paz que transcende as circunstâncias, a alegria que permanece em meio à tribulação, a esperança que nos sustenta nas provações. Eu vou dividir um pouco da minha experiência com vocês, tá? A gente aqui tem um respeito muito pouco ao nosso tempo. Normalmente a gente entrega a nossa agenda para alguém, para uma empresa, para a igreja às vezes, pessoal. Aqui não precisa ir muito longe. Às vezes a gente entrega e a gente não tem espaço, não tem Shabat. Então tem um conceito, e aí eu me lembro que essa semana a Adriana passou um salmo lá mais uma confirmação, né? Quem gosta de confirmação, ela passou um salmo e eu li lá de cara, assim, Selá. Aí me vi, pá, né? Você sabe o que é Selá, que tem lá nos salmos? Quem é da minha célula já sabe. Selá é o seguinte, pessoal, tem algumas interpretações, né? Mas a mais aceita é que lá no Salmo, você lembra que tem lá, Salmo 49, né? O Senhor não sei o que, aí embaixo tem Selá. Aí tem mais uma parte do Salmo, depois Selá. Esse Selá era o seguinte, é uma parada que era feita porque o Salmo ele era cantado com o povo. Então tinha lá o tuto deles lá da época, né? Tocando violão, cantando, o Salmo, eles dançavam muito, né? O Senhor, nosso Deus e tal. Aí o mestre de cerimônia falava, Selá. A pessoa parava, igual o quartel, né? Pá. Aquele silêncio para refletir sobre o que passou. Aí depois entra na próxima estrofe, né? O Senhor, tudo começa, tá, certo. De novo, depois Selá.
Então, selar é essa parada, é esse Shabat de Deus. Então, gente, é um ensinamento importante. Lembra que eu falei do portal dimensional, sobre Jesus como nosso Shabat? A gente precisa, isso é precisar no sentido não de que é obrigação, mas a gente precisa como água, como alimento, como sono, de ter esse acesso ao Shabat de Deus na nossa rotina diária. Esse é o grande mistério, o grande segredo que a gente tem, o grande presente de Deus. Lembra que eu falei que Deus vive no ambiente do Shabat, desse descanso eterno? Por isso ele descansou para contemplar. Não descansou porque estava cansado, mas para olhar para a sua criação, né? Esse ambiente de Deus é acessível para mim e para você através de Jesus, todo dia. Então pensa assim, você está naquela loucura, como às vezes eu estou naquela loucura de trabalho, às vezes os problemas domésticos, né? Ou às vezes as brigas domésticas, né? As situações com vizinhos, situações com financeiras, as necessidades profissionais, ansiedade, você tem que parar. E você tem que estabelecer uma ordem na sua agenda. Você precisa dizer que a sua agenda não é... Você não pode terceirizar a sua agenda. Você agora venham aqui e me oprimam, né? Eu sou livre, Jesus me deu liberdade, Jesus me deu... Eu não sou mais cativo, não sou mais escravo. Então, aprender a colocar esse freio. Então, você marca uma reunião às 2, depois marca uma reunião às 3, depois marca uma reunião às 4, né? E você sai de uma reunião, entra na outra, depois entra na outra, depois entra na outra. Você precisa ter um tempo, pelo menos uns 5 minutinhos para você orar. Você acessar o Shabat de Deus. E isso organiza a mente da gente. A Bíblia fala que Deus coloca ordem no caos. Então, a gente precisa também acessar essa dimensão organizadora da comunhão com o Shabat de Deus. E fiquem à vontade, se eventualmente quiser dizer um aleluia, um amém aí, gente. É sempre bom, viu? Todo mundo com sono aí? É possível. Então, gente, é importante saber o seguinte, que a Trindade, então, ela vive numa dança eterna de amor. Ela tem uma eterna dança de amor e nos convida a participar desse reino de amor, desse Shabat eterno. Eu estava, essa semana, a Cláudia, ela acorda um pouco mais cedo do que eu, né? Ela demora mais para se arrumar. Então eu aproveito para ficar na cama mais uma meia horinha, uns 40 minutos, né? Sempre bom. E aí eu dormi de novo essa semana e eu tive um insight assim, que eu nunca tinha tido, sobre aquele texto que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Porque a gente, quem é de berço evangélico, principalmente, ouviu tanta coisa sobre isso, né? O que é buscar primeiro o reino de Deus? Não, buscar primeiro o reino de Deus é ir na igreja todo domingo. Buscar primeiro o reino de Deus é dar o dízimo. Buscar primeiro o reino de Deus é tanta coisa, né? Mas sabe qual é o insight que eu tive? Parou para pensar, e eu vou falar do meu pai pela segunda vez aqui hoje, né? O papai dizia que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um reino de amor, criativo, né? Emanador de paz, emanador de toda a criação, toda a beleza. O apóstolo Paulo fala de tudo que foi criado, tudo que é belo, né? Então Deus, ele emana esse poder criativo, nessa fonte eterna criativa. Ele é o reino, esse é o reino. Aí eu pensei, puxa, um insight, gente, assim, naquele soninho, assim, meio acordado, meio dormindo, buscar primeiro o reino de Deus é buscar comunhão com este reino, que sacia toda a minha necessidade existencial, que sacia toda a minha necessidade de comprar, que sacia toda a minha necessidade de pagar as contas, necessidade mesmo. Tudo que eu tenho falta, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu acho que eu preciso, tudo aquilo que eu mando em Deus, a gente é bom nisso, né? A gente vai orar, Senhor, faz isso e faz assim, assim e assim, porque eu já resolvi, porque assim vai dar certo. Imagina Deus olhando para a tua oração e falando assim, sabe nada, inocente, né? Ele não vai falar isso, acho, né? Mas seria interessante, né, se ouvir de Deus assim, sabe nada, inocente. Você achando que sabe alguma coisa, eu sou criador dos céus e da terra. Mas então, entrar em comunhão com o reino de Deus, tudo, é acessar através desse portal dimensional que é Jesus nos abriu, para que a gente tenha comunhão que dá toda a satisfação. Eu queria pedir para o Gustavo colocar aquela imagem que eu passei para ele. Eu não sou um cara tão tecnológico, eu trabalho com tecnologia, né? Eu uso muito a IA, né? E Ruth, daqui a pouco eu volto aí, pessoal da câmera, né? Não, está aparecendo. Está aparecendo? Então, isso aqui, na verdade, eu vou compartilhar com vocês em primeira mão do universo, né? Não sei, Deus e os anjos conhecem o meu lugar secreto. Esse é o meu lugar secreto de oração.
É para aí que eu vou quando eu paro para orar. Exatamente isso. Eu pedi para a Iá, né, ir desenhando, escrevendo minha... Não ficou exatamente, mas ficou quase parecido assim. Mas eu vejo justamente esse caminho, um caminho que eu ando descalço, e eu estou pelado, não botei pelado porque ia ficar meio escandaloso, né? Mas eu vou peladão, né? Eu vou ali por esse caminho, peladão, aí eu vou passando assim a mão pela vegetação, geralmente é trigo, né? E o sol bate assim naquele lugar, aí eu vejo meio que aquela penumbrazinha das árvores, né? Aí eu começo a entrar nesse lugar de descanso, né? Onde o vento, a brisa bate no meu rosto, assim, e aquela vegetação gostosa. Esse rio é um rio da presença de Deus, quando a Bíblia fala o rio que desce do trono, né? Eu começo a sentir assim, chamado para botar, antes de entrar no rio, eu deito no pé daquela árvore ali. Né? Isso é muito simbólico, porque isso me reporta a cruz de Cristo, né? Ao madeiro que foi levantado, né? E aí eu sento ali, pessoal, eu fico ali um tempo, sentado debaixo daqui, e é muito anatômico, não sei se é porque há muito tempo que eu sento ali, mas é muito anatômico, eu me sinto confortável naquele lugar. E aí eu começo a sentir um chamado de Deus, assim, uma necessidade de eu entrar na água. Aí eu começo a entrar na água, a água é uma água tranquila, que não tem correnteza. Eu começo a entrar ali, tudo vai embora, minhas preocupações, parece que a água vai passando assim por mim, aí vai levando tudo que é ruim, tudo que é pecado, tudo que é pensamento, necessidade, né? Aí de repente eu olho para cima na água e eu vejo a Trindade dançando, né? E aí aquela dança, aí eu tenho que sair dali, porque senão eu vou perder meus compromissos, mas eu não quero sair, eu quero ficar. E de repente vem uma mensagem, vem uma palavra, vem um salmo, ou vem uma frase, e eu vou buscar essa frase dentro da Bíblia. Né? Esse é o meu lugar secreto. É aí que eu me encontro com Deus, com a Trindade eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que me acolhem, isso no meio da agitação. Às vezes eu estou no trânsito, alguém passou e me xingou, porque eu não dirijo tão bem assim, embora eu tenha já quase 40 anos de carteira, mas às vezes alguém buzina, alguém me xinga, né? Eu paro o carro, eu vou para esse lugar. No meio do dia, às vezes eu tenho uma reunião, às vezes eu tenho um compromisso, às vezes eu me sinto, como se diz, inadequado diante de um cliente, né? Falo, eu não estou preparado para essa reunião. Às vezes eu me sinto perdido numa decisão que eu tenho que tomar. Eu vou para esse lugar, né? E esse é o meu Shabat, né? E o Shabat, então, é um lugar de encontro com Deus. Pode deixar a minha imagem aqui, tá, Gustavo? O Shabat não é apenas um tempo cronológico, mas um lugar espiritual. Um estado de ser onde somos convidados a experimentar a amizade e a intimidade com Deus. É um encontro inefável, transcendente, que sacia toda a nossa sede, fome e necessidade. Nesse Shabat entramos no ritmo de Deus, no seu tempo de descanso e deleite. É um momento para nos aquietarmos, para ouvirmos a sua voz, para contemplarmos a sua face. É um momento para nos entregarmos ao seu amor e deixarmos que ele nos transforme. É no silêncio do Shabat que podemos ouvir o sussurro de Deus no nosso coração, sentir o seu abraço de amor e experimentar a sua presença reconfortante. E aí nesse lugar a gente começa a ser conhecido por Deus também. Porque na verdade a gente tem uma fantasia, né, de que a gente é agitado e barulhento, né? A gente gosta de barulho. Parece que a gente tem uma sensação que Deus gosta de barulho. Mas toda a narrativa bíblica diz que Deus, óbvio que ele gosta de alegria, né? Deus é um Deus festivo também. Você vê as festas lá de Israel, quando eles acabaram de construir o muro, Deus mandou eles ficarem bêbados, lembra disso? O pessoal acha que não lê muita Bíblia, mas Deus liberou o vinho. Bebam muito e se alegrem, né? Então Deus gosta de festa, ele gosta de alegria, ele gosta que o seu povo se regozije. Mas depois você vê que Deus, ele gosta do silêncio. Como é que a pomba que desceu sobre o Espírito Santo, a analogia que tem na palavra, de que ele é como uma pomba. Você já viu como é uma pomba? Alguém já tentou pegar uma pomba? Correr atrás de um pombo? Quando tem um monte de pomba, não sei como é que é o coletivo de pombo, quem que sabe aí? Professora, sabe como é o coletivo de pomba? Sei lá, tinha um pombal, um monte de pombo. Tenta pegar um pombo no meio dos pombos, né? Mas diz que o Espírito Santo é como uma pomba que desce. Se você agitar muito, ela vai embora, né? Então você precisa quietar o teu coração, você precisa estar no lugar onde reine a calma, mesmo na agitação. Eu ouvi outro dia, né? Teve um encontro de pastores da Ucrânia. Sabe a Ucrânia, né, gente? Quem conhece a Ucrânia? Aquele país que está sendo bombardeado pela Rússia ali, né? Não vou nem falar lá do Líbano, nem de Gaza.
fala da Ucrânia, meio da Europa, né? Mas, para não suscitar em vocês nenhum tipo de antissemitismo, nada disso. Mas o fato é que teve um encontro com os pastores da Ucrânia, e o pastor português que estava em contato com esses pastores da Ucrânia falou: eu nunca vi tanta paz no meio dessas pessoas, no coração das pessoas, tomando bomba na cabeça e perdendo tudo. Então é esse lugar de descanso que a gente é chamado, no meio dessa luta do dia a dia, né? E a gente precisa aprender a dançar no ritmo de Deus. Nossa vida precisa ter métrica. Por isso a importância da disciplina espiritual também. Porque a gente precisa de ritmo, né? E agora o ritmo de Deus não é o nosso ritmo barulhento, é o ritmo calmo. Então, concluindo assim, pessoal, já pensando aqui, o pessoal quer almoçar, quer ir votar, etc, né? Mas vamos tentar praticar o Shabat a partir de agora também, né? Ir para a votação tranquilo, né? Que a gente possa, cada Shabat, renovar nossa aliança com Deus, encontrar descanso, cada Shabat aqui, né? No sentido de encontro, não de dia, tá? Que a gente possa encontrar descanso em sua presença, nos preparar para viver a semana que se inicia com a força e a paz que só Ele pode nos dar. Que o Shabat seja um tempo de graça, de renovação, de comunhão com Deus e com o próximo. Que seja um tempo para celebrarmos a vida, a liberdade, o amor que nos foram dados em Cristo Jesus, o nosso Shabat eterno. Eu pedi até para o Tuto tocar aquela música do Salmo 23 de novo. Eu queria fazer um convite para vocês, da gente, eu não sei como é que é o teu lugar secreto. Às vezes eu ouvi de um amigo bem experiente espiritualmente, que quando ele entrava no lugar secreto dele, ele imaginava assim uma igreja daquelas grandes, né? Pode ser católico ou não, mas daquelas igrejas grandes com uma nave é a parte da frente da igreja. E que ele ia andando para aquela nave da igreja, pelo corredor da igreja, e lá no fundo tinha a presença do Espírito Santo. Então para ele era isso. Ele entrava, né? Eu não sei qual é o teu lugar secreto. Se você não tem, começa a imaginar, a pensar, a criar para você o teu Shabat. Qual vai ser o teu Shabat essa semana e ao longo da tua vida? Encontra esse lugar, não precisa necessariamente ser um lugar físico, tá? É bom ter um lugar físico. Diz que, não sei se era a mãe de John Wesley, que tinha muitos filhos, né? E ela vivia nos afazeres domésticos, aí na hora dava meio-dia e pouco, ela pegava o avental e jogava por cima da cabeça assim. E ficava embaixo do avental. E as crianças, eram 12 filhos, né? E mamãe está orando, mamãe está no Shabat dela, né? Mas então a gente encontra esse lugar que você possa ir quando você estiver no teu desespero, né? E tem os místicos cristãos, né? Que eu mencionei na vez passada, os nossos pais, né? Da fé, eles falam muito sobre esse desamparo. Que a gente encontra Deus no desespero, no desamparo. É quando você não é capaz de resolver nada, né? Você entrega porque você não tem forças. Então que a gente, mesmo quando acha que tem forças, que a gente possa, não sei como seria o verbo, né? Desesforçar, entregar as forças, né? Falar: Deus, eu poderia fazer do meu jeito, mas eu não quero do meu jeito, eu quero do teu jeito, né? Senhor, eu quero graça para poder passar por esse desafio. Eu quero forças para atender o meu próximo cliente, próximo paciente. Eu quero forças para passar por essa prova. A prova pode ser prova na faculdade, né? Para quem faz prova na faculdade, vestibular. Eu quero forças para passar pela doença, porque a Bíblia diz, no Salmo 23, inclusive, que no vale da sombra e da morte, né, não temerei, pois tu estás comigo. Eu queria só deixar um presente para vocês aqui. Está em Isaías 64. Se eu estava ali orando, ali estava louvando, me veio esse texto à mente, que eu acho que a gente pode finalizar e cantar essa música que a gente vai cantar agora, mas eu queria que a gente cantasse entrando nesse lugar secreto. Pede ao Espírito Santo para te dirigir para esse lugar. O Salmo fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vou repetir, Salmo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Vamos cantar então essa música agora, e pensando nesse lugar, tá? Vamos ficar em pé?